Salve, salve pessoal! Eu sou o Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com mais um episódio do programa Central de Dicas, voltado aí para quem vai concorrer a uma vaga de técnico bancário na Caixa Econômica Federal. Hoje vamos falar sobre a disciplina de conhecimentos e comportamentos digitais, uma das novidades aí desse concurso para técnico bancário. Quem vai dar dicas para vocês sobre como obter um bom desempenho nessa matéria, né, que contará com 5 questões, é a nossa professora Mônica Roberta. Professora, é um prazer poder conversar com você sobre esse concurso que está atraindo a atenção de milhares de pessoas no país, né? Que é esse concurso para técnico bancário da Caixa Econômica Federal. Tudo bem com a senhora, professora? Tudo jóia, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, pela lembrança. Esse concurso vai ser, assim, o concurso. Foi muito esperado, estava uma expectativa muito grande e as novidades vieram para ficar. Exatamente, esse concurso tem muita novidade, né, professora? Inclusive na sua disciplina, aí, que é uma novidade, né? Que até então não existia essa disciplina propriamente dita nos concursos anteriores. Mas, professora, antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, né? Eu quero pedir aqui para os nossos internautas que estão assistindo, né, a esse vídeo, não esquecerem de dar o seu like nesse vídeo, caso gostem da entrevista, e compartilhem também esse link com todos os seus amigos que vão participar ou que têm o interesse de participar desse concurso da Caixa Econômica Federal. Isso é muito importante para a gente, para vocês também, para todos aqueles seus amigos que querem conquistar um emprego como esse na Caixa Econômica, que oferece remuneração atrativa e muitos benefícios aí a quem conquistar uma vaga. Então vamos lá, professora. Muito bem. Conhecimentos e comportamentos digitais, né, que é o nome da matéria, é uma disciplina nova no concurso para técnico bancário da Caixa. Na sua visão, qual é o objetivo do banco ao incluir essa matéria? Esse concurso vai ser um divisor de águas. Ou seja, tudo aquilo que a gente fazia antes, esquece, mudou. Antigamente, você se preocupava em pegar 3 livros, decorar aqueles 3 livros e ir lá fazer prova. Hoje, não. Né? A gente teve uma pandemia, que foram 3 anos terríveis que nós vivemos, nós tivemos a mudança comportamental, nós tivemos, né, as pessoas buscando mais qualidade de vida, nós tivemos a tecnologia sendo colocada, né, à prova. Então, o que a gente vê com esse edital? Não só esse, mas como os outros que estão vindo aí. A Caixa, ela está fazendo um concurso, né, visando pessoas melhores. Em que sentido? Pessoas que têm uma visão do todo, pessoas que tenham uma mente aberta. Então, aquela coisa, mas é para jovem? Não, não é um concurso para jovem, não é um concurso para idosos, é para pessoas que têm uma cultura inovadora. E aí é uma outra mentalidade. Então, esse concurso, ele está alinhado com tudo que está acontecendo no mundo. Sabe, a gente viveu uma pandemia que as pessoas ficavam reclusas dentro de casa e elas se comunicavam por meio da tecnologia. Foi a tecnologia que nos salvou, literalmente. A gente ficava trancado com medo de sair de casa. E aí você conversava com outra pessoa pelo celular, pelo computador, de qualquer forma, e você tinha a sensação que você não estava sozinho. As pessoas que não gostavam da tecnologia foram forçadas a usar a tecnologia. As pessoas que não gostavam de ciência foram forçadas a entender um pouco de ciência para poder sobreviver. Então o mundo mudou, assim como as empresas estão mudando. E é essa grande sacada. Então, assim, foi uma grata surpresa. Assim, conceitos, né, que são cobrados em outras áreas de engenharia, por exemplo, design thinking, é uma matéria de engenharia de produção. Essa matéria eu ministro para os meus alunos lá em desenvolvimento de produto. Pô, mas é um concurso de técnico. Mas está sendo cobrado num concurso de nível médio de um banco. Quer dizer, o banco está se propondo o quê? As novas ideias. E interessante isso que a senhora tocou, né? Porque realmente eu acho que faz um certo sentido, né? Esse movimento pós-pandemia, né? Porque a pandemia fez a gente mudar os nossos comportamentos digitais, né? Ela fez a gente aprender novas, né, competências digitais que a gente não tinha até então, e inclusive desenvolveu um outro lado, que inclusive é tema aqui até do programa, né, que tem a ver com empreendedorismo, né, até intraempreendedorismo, né, muitas pessoas tiveram que empreender, a inovar, né, durante todo aquele período da pandemia para exatamente poderem ter, né, um recurso financeiro para sobreviver, já que muitas pessoas ficaram em casa, né. Então, assim,
faz todo sentido o que a senhora falou, com certeza. E exatamente sobre a questão do conteúdo programático, né, que eu quero conversar com a senhora, como é que a senhora enxerga esse conteúdo programático? Ele é bem abrangente, não é mesmo? Assim, ele aborda variados assuntos, como a senhora já citou aí, design thinking, eu falei aqui de intraempreendedorismo, tem ciências de dados, análise de negócios, experiência do consumidor, inteligência emocional, gestão de tempo e produtividade, né? Como é que a senhora analisa, então, esse programa? É exatamente, faz aderência a tudo isso que a senhora falou? Sim, esse edital, quando a gente analisa assim, calmamente, detalhadamente, você vai ver que é um edital para pessoas antenadas, para as pessoas, para os gestores, ou seja, a Caixa Econômica hoje, ela está vivendo, né, um momento de mudança, assim como todas as empresas. A gente está vivendo um movimento na área bancária, os grandes bancos estão perdendo espaço para os bancos digitais. Imagine você ter uma conta num banco que não existe, fisicamente falando. Então, tudo isso mudou, a realidade mudou. E aí a Caixa, né, com esse edital, ela dá a seguinte mensagem: nós estamos antenados, nós estamos acompanhando a nova realidade. E nós queremos pessoas que hoje vão entrar num cargo menor, mas que terão a oportunidade de crescer aqui. Só que essas pessoas precisam ter uma postura diferente das que entravam antigamente, que era aquela coisa, o funcionário que vai fazer o trabalho dele ali, o arrozinho com feijão, vai entrar às 10 horas, vai sair às 4 horas, vai para casa. Não. Se você olhar, né, no tópico que você disse lá, intraempreendedor, o termo empreendedor, ele é de origem francesa, é aquele que corre risco. Então, o intraempreendedor, também chamado, né, do original de intrapreneur, é aquela pessoa, é aquele funcionário que busca oportunidade, que tem uma postura proativa. Ele não vai querer a mesmice. Por quê? Porque o mundo está mudando. Então, se ele perder um cliente, né, e aí a preocupação com o Código de Defesa do Consumidor, com ciências de dados, qual é o comportamento, quais os produtos que eu posso oferecer, com quem eu falo. Então, tudo isso vai municiar aquela pessoa que está do outro lado do balcão atendendo os clientes a ter aquela visão, eu posso oferecer isso aqui para esse cliente, esse cliente está com esse problema. Ou seja, ser uma primeira porta de entrada para reter aquele cliente na sua base de dados lá no seu banco. Porque a disputa está cada vez mais acirrada. Os bancos físicos estão perdendo clientes para os bancos virtuais. E isso não vai acabar, isso é uma tendência. Antigamente, um banco, né, uma agência bancária, tinha em média 30, 50 funcionários. Hoje, você vê uma agência gigantesca com 5 funcionários fazendo um monte de coisa. É verdade, professora. E sem dúvida nenhuma faz muito sentido isso que a senhora explicou. E qual é, então, professora, a melhor forma de estudar essa disciplina de conhecimentos e comportamentos digitais? Existe, assim, uma sequência lógica no estudo desses tópicos que vão aí sendo desencadeados, ou o candidato pode estudar os tópicos de forma aleatória, sem se preocupar com uma sequência específica de assuntos? Bom, esse concurso ele vai demandar uma carga de ensino diferenciada. Começo, meio e fim. Eu sou da academia, então eu enxergo que os alunos, os candidatos, eles terão que ter um conhecimento teórico, mas também eles terão que estar acompanhando a realidade. Como assim? O mundo está mudando. Então, quando a gente fala, né, de conhecimentos que estão sendo construídos, qual a melhor forma de você conhecer isso? Enxergando a realidade, acompanhando os noticiários, vendo o que acontece, os principais eventos. Hoje, a gente tem uma discussão sobre a inteligência artificial, que está tanto nas eleições brasileiras quanto no Congresso norte-americano. Está sendo discutido isso. Isso vai ser tema de prova? Vai. É importante que eu assista essas reportagens que estão falando disso para poder entender o tema? Sim. Se fala tanto em chat GPT, é preciso que eu entenda isso? Sim. Por quê? Porque tudo vai somar aquele conhecimento.
Os jogos. A indústria de jogos, ela cresce a taxa de 2 dígitos por ano. E esse crescimento demanda o quê? Um comportamento das pessoas. Quem são as pessoas que consomem jogos? Somente criança? Não, adultos. Por quê? O ser humano está estressado, ele precisa descarregar. Então, você vai ver toda uma sociedade migrando para o ambiente digital. E aí, como a gente estuda isso? Por exemplo, o Scrum. Scrum é uma metodologia de desenvolvimento de projeto, metodologia ágil. Então, quando você vai estudar Scrum, você tem que saber o quê? Ah, mas um projeto precisa de pessoas. Preciso ter conhecimento de liderança? Claro. Preciso ter conhecimento de negociação? Claro. Por quê? São matérias correlatas. Então, eu vou estudar projeto sem nunca ter estudado liderança? Você até pode estudar, mas vai ficar um buraco. E é justamente isso que a gente não pode ter, buraco na hora que você vai estudar. Ah, eu estou estudando isso daqui, não entendo. Essa matéria eu não entendo. Eu não sei por que está falando isso, mas tudo tem. É como se fosse um quebra-cabeça. Tudo tem o seu espaço, tudo tem o seu lugar. Ou seja, assim, daí então a importância, né, até do próprio curso preparatório, no caso aqui a gente, a Central de Concursos, né, que a gente vai pegar Sim, esse programa aqui, né, e vai criar uma sequência lógica dentro dos assuntos que estão ali. Não é simplesmente, vamos começar pelo item 1, mindset de crescimento, paradigma de mudança, depois empreendedorismo, e até o último ali, que é 19, aprender a aprender, aprendizagem contínua, né? Ou seja, o candidato que está sim. estudando em casa pode escolher um item desse e começar a estudar, ou então seguir essa ordem, não necessariamente essa ordem que está no edital, ou a ordem que ele vai escolher é a melhor ordem para ele aprender, né, sobre esses assuntos, né, professora? Esse encadeamento de assuntos, ele vai ter de forma mais qualitativa, né, esse conhecimento, se ele fizer um curso preparatório, né? Sim, o curso preparatório, ele consegue, de uma forma simplificada, né? Se você fosse fazer uma faculdade, para ter todo esse conhecimento, você levar em média de 2 a 4 anos. Só que a gente não tem esse tempo. O concurso é muito rápido. Então, qual é a grande sacada do curso preparatório? Que os professores, como eles já trabalham nessa área, ou como já têm uma vivência maior, eles vão te dar o caminho das pedras. Eles vão encurtar a distância. Ah, mas eu posso entrar e somente estudar por questões? Tudo bem, mas você vai estar olhando para o passado. A Caixa, esse edital, ele está olhando para o futuro. Então, né, se você for, poxa, mas eu encontro poucas questões. Sim, você vai encontrar poucas questões desses assuntos. Então, o que a gente está preparando? Pelo menos na minha disciplina. Eu estou transformando, né, os principais artigos, né, porque a gente vai ver que a própria banca Sesgran Rio, ela utilizou na prova da Transpetro artigos da internet, coisa que ela não fazia, ou fazia assim com assim, um percentual muito baixo. Ela usou pesado, artigos da internet, porque são temas novos. Então não tem uma referência que seja assim, o fulano é o papa desse conhecimento, é um conhecimento que está sendo criado agora. Então você tem que pegar artigos. Pô, mas quais artigos? São milhões de artigos. Sim, são milhões de artigos. Então, pega os principais e transforma em questões. Porque aí você consegue ter uma visão macro. Mas é difícil fazer isso, é difícil ter esse encadeamento, por isso que o curso preparatório, ele encurta o caminho para os alunos. A senhora tocou no assunto que é exatamente a minha próxima pergunta, né? Que era exatamente essa questão. É um assunto novo, né? É uma disciplina nova. A senhora me falou, não tem grandes conhecimentos, tem um papa, né? Alguém que seja uma referência em conhecimentos e comportamentos digitais, que tenha livros, que tenha exercícios elaborados. Inclusive, eu acredito que tenha poucas provas que abordem esses assuntos, né, professora? Ainda mais da Sesgran Rio, né? Da organizadora. Então, assim, tem poucas questões, a gente tem um acervo muito pequeno de questões sobre esse assunto, correto? Esse é o primeiro ponto. E o Sim, segundo ponto acaba sendo, então, mais do que nunca necessário o curso preparatório, porque os professores é que vão exatamente, né, através das suas técnicas de conhecimento sobre aquilo que tem mais chance de cair na prova, produzir questões para os candidatos, né? sim. Né? Num concurso público, a gente tem um número mágico. Né? A gente costuma falar que mais do que você, né? Assim, se eu fosse pegar um livro do Chiavenato, um livro qualquer do Chiavenato, que é um livro que é referência em concurso público, ele tem 700 Comunicação, páginas. inclusive. Né? Ele tem 700 páginas. De qualquer assunto dele, tem 700 páginas. Cara, como é que eu vou ler 700 páginas de apenas um livro em 3 meses?
Eu tenho vários livros, vários assuntos para ler. E eu não posso apostar todas as minhas fichas num único autor. E outras disciplinas para estudar também. Exatamente. Quer dizer, então, imagina que cada disciplina tem um livro de 700 páginas. É impossível. Então, a hora de ler livro já passou. Agora é hora de você colocar esse conhecimento em prática. É você exercitar e exercitar muito. O grande pulo do gato é justamente fazer exercício. Mas, Mônica, você disse que não tem questões. Correto. Então, a gente tem que fazer o quê? Criar questões. Para a gente poder contemplar todo o conteúdo lá. E questões multidisciplinares, questões interdisciplinares. Se você for observar as últimas provas, dos 3 anos para cá, o conhecimento, aquele negócio, né? Você começa a ler a questão. Ah, é uma questão de RH? Ah, tá, é questão de RH. Poxa, mas está pedindo planejamento estratégico. Tá. Pô, mas está falando de logística. Também. Ou seja, numa questão apenas, você tem vários assuntos correlatos. Se você opta, não, só vou estudar esse assunto, você está fora, você perde a questão. Não, mas eu vou estudar aquele e aquele outro. Tá, mas se não estudou tudo, também está fora. Então, você tem que ter uma visão do todo. São 19 disciplinas. Ah, quantas questões vão cair? 5, 6, 3, 2, uma questão. Você só precisa de uma questão para estar dentro do cadastro. Porque hoje em dia, está todo mundo igual, está todo mundo no mesmo patamar, está todo mundo empatando. E aí uma questão a mais, no primeiro bloco, ou no bloco de desempate, te coloca dentro lá da instituição. Já vi isso muito acontecer. Professora, antes de eu fazer a minha próxima pergunta, pedir só um favor para a senhora pode centralizar só um pouquinho, se colocar um pouquinho mais para a direita, para poder ficar mais para... Isso, exatamente, poder um pouquinho mais... Isso, agora está perfeito. Então vamos lá, professora, são 19 tópicos, né, do programa de conhecimentos de comportamentos digitais. A disciplina, se não me engano, tem 5 questões na prova, terá 5 questões na prova, né? Quais são os assuntos aí, desses 19 tópicos, que a senhora acredita assim, que tem mais chances de serem explorados na prova, que a senhora acredita que os candidatos precisam dar uma atenção especial, porque são realmente assuntos bem quentes? É lógico que tem que saber de tudo, mas aqueles assuntos assim que existe uma tendência maior a cair na prova. Como eu falei, esse concurso é um divisor de águas. Tá? Apostar em 2, 3 assuntos é um risco muito grande. Sim, o que as pessoas têm mais dificuldade? Tá? Então, esses assuntos que as pessoas têm mais dificuldade devem ter uma prioridade maior. Então, né, o Scrum é um tema que é voltado para a área de engenharia, que é mais difícil. Ciência de dados é mais difícil para as pessoas. As leis não, porque as leis, né, são mais simples das pessoas entenderem. Então, por exemplo, a defesa do consumidor, essas coisas todas são coisas assim mais fáceis e fazem parte do dia a dia. Mas as matérias mais técnicas, elas são mais difíceis. Então, assim, como são mais difíceis, e vai ser um concurso muito grande, esse concurso da Caixa estava sendo esperado assim com bastante ansiedade. Porque é uma excelente empresa, excelentes benefícios, você tem a oportunidade de crescer, de se desenvolver. Então, né, se a prova for fácil, todo mundo gabarita. Então, a dificuldade da prova estará diretamente ligada à quantidade de candidatos. Quanto mais candidatos, maior o nível de dificuldade. E as questões técnicas é que podem trazer maior nível de dificuldade. Dentro dessas questões técnicas, a senhora citou o Scrum, né? Scrum, Design Thinking, ciência de dados, entendeu? Na área de tecnologia. Lean Manufacturing. Então, manufatura enxuta. Então, mas aí que está, o Lean Manufacturing pode parecer um termo assim, extremamente técnico, mas é uma coisa simplificada, ou seja, é a manufatura enxuta. Como é que eu faço para produzir economizando recursos? Perfeito. Entendeu? Então, é que negócio, né? É uma coisa que você explica assim, em 10 minutos, você explica, você dá exemplo, é fácil de entender. Agora, explicar um Scrum para uma pessoa que é leiga, porque esse é um concurso
de nível médio. Então, você parte do pressuposto que as pessoas que vão fazer têm o segundo grau. Não é um concurso para engenheiro. Concurso para engenheiro é outro papo. Concurso para nível médio, você tem que colocar a coisa, explicar para a dona de casa, explica para a sua mãe o que é o Scrum, para ele entender quais são os detalhes. Isso é o difícil. É traduzir uma linguagem extremamente técnica para a realidade das pessoas no seu dia a dia. Há 2 assuntos aqui específicos que eu acredito que não são assuntos técnicos, né, são assuntos até relativamente até acredito que sejam tranquilos, mas que eu acho que tem muita aderência com o concurso, eu queria saber a sua opinião, né. Uma é a questão da experiência do consumidor, item 13 do edital, né. O técnico bancário vai lidar, né, o tempo todo com o cliente, com o consumidor, né? E um outro tema também que me chama a atenção, que aí tem a ver com até uma situação que a própria pandemia nos colocou, né? Que são as técnicas e boas práticas para o trabalho à distância. E eu digo até isso porque hoje em dia também há muitos funcionários que trabalham, né, em teletrabalho, né? Hoje a Caixa possui também agências digitais. Eu não sei se são 2 assuntos também que a senhora considera relevantes, assim, tendo em vista o perfil, né, de atividade que o técnico bancário vai desenvolver, principalmente o primeiro, que é a experiência do consumidor. Esses tópicos são tópicos mais simples, São são tópicos tópicos mais mais simples, sim. fáceis, mais fáceis de você explicar. Porque que negócio, né? Mal ou bem, todos nós somos consumidores. Todos nós já sofremos com mau atendimento, principalmente em banco. Então, quando você traz a realidade do consumidor, né? Assim, como é um atendimento bancário hoje? Por que os grandes bancos estão sofrendo, né, com os bancos digitais? Ou por que muitos estão abrindo bancos digitais? Porque o banco, antigamente, você chegava, você ia na mesa do gerente, você batia um papinho com o gerente, você sabia que era o seu gerente. E hoje em dia, você simplesmente, né, vai no caixa eletrônico. Ah, preciso resolver muito. Até para entrar no banco é complicado. Ah, mas eu queria ir lá no caixa. Não, a senhora pode resolver aqui. O banco, ele não quer gente dentro do banco. É verdade. Quanto menos gente dentro do banco, é melhor. Então, assim, como é que eu vou encantar o meu cliente se eu nem falo com o meu cliente? Então, a própria conduta, né, do camarada que está, que ele passa a ser mais importante que até o próprio gerente, porque ele vai estar direto com o cliente. Se tiver um caixa, é ele que vai estar falando com o cliente. E aí a experiência do consumidor, ela se traduz o quê? Nessa satisfação. Se foi bem atendido? Antigamente o banco não se preocupava, dê nota de 1 a 5 para o atendimento. Hoje em dia, qualquer operação eletrônica tem depois, né? A senhora pode pedir, responder a nossa pesquisa de opinião para ver se foi bem atendido? Por que isso? Porque o consumidor, ele tem várias opções. E quando ele tem várias opções, ele pode mudar de um banco A para um banco B rapidamente. Daí a Entendeu? importância Então, de também ficar atento a esse assunto, né, professora? Sem dúvida, né? Embora não seja um assunto exatamente. técnico, mas é um assunto relevante para banco, Sim, né? sim, sim. E é o atendimento do caixa, né, que ele vai estar lá na frente do cliente, é que vai dar a porta de entrada lá, vai mostrar o cartão de visitas. E é por isso que eu acredito que é um tema importante. Mas ele é simples. Sim, mas ele é um tema importante que vai impactar, que pode cair uma questão dessa, que seria assim, premente cair uma questão dessa. Perfeito. Professora, vamos falar um pouquinho aqui da banca, né? A Sesgran, qual é o perfil de prova da Sesgran Rio? É uma banca bem objetiva, ou é uma banca que às vezes elabora questões, é uma prova cansativa, com muito enunciados grandes, questões com pegadinhas? Quais são as características da Sesgran Rio? Vamos lá. A gente viveu uma pandemia. A gente teve um buraco de questões. Ou seja, os concursos suspensos por mais de 2 anos. Então, a gente ficou com uma lacuna de conhecimento. Vários profissionais morreram. Então, né, você pode observar que as bancas mudaram bastante seu perfil.
A gente teve recentemente, né, alguns concursos ano passado e esse ano da Sesgran Rio. Vou falar do último concurso que a gente organizou, que foi lá da Transpetro. Foi um concurso bem atípico, com questões, né, que misturavam vários temas, com questões que pegavam realidade e com questões, né, assim, a Sesgran Rio tem essa característica, colocar respostas certas, mas que não tem nada a ver com a pergunta. Então, né, por exemplo, se eu pergunto assim para você, o que a teoria de Malthus tem a ver com a economia hoje? Aí ele coloca assim, né? A temperatura do planeta está subindo. Tá. Mas o que isso tem a ver com a pergunta? Nada. Então, né, você tem que conseguir enxergar isso. Enxergar qual é a pergunta, que essa é a grande sacada. O que a banca está perguntando? E aí, dentro daquela pergunta, o que eles querem saber? Porque muitas vezes colocam respostas muito parecidas, muito próximas. Aí você tem aquela coisa do joguinho dos 7 erros. Onde está o Oli? Onde está o erro aqui? A Sesgran Rio sempre foi uma banca extremamente técnica, uma banca de Petrobras, uma banca assim muito gostosa. Eu gosto muito de trabalhar com a Sesgran Rio. Só que a banca está mudando. Sim. Mas, via de regra, é uma banca bem objetiva. Sim, mas não podemos pegar todas as provas da Sesgran Rio do passado e nortear o nosso futuro. Perfeito. Mas como é que a senhora acredita especificamente que as questões de conhecimento e comportamento digitais vão cair nessa prova? De forma mais conceitual, ou a senhora acredita que a tendência é a banca elaborar questões fazer questões mais elaboradas, do tipo situação, problema, como é que o candidato resolve aquilo? Eu acredito que eles vão pegar os temas atuais, realidade, o que está acontecendo agora. E aí eles vão colocar situações em que você vai ter que conseguir enxergar o que aquela situação, o que aquilo quer dizer, quais as melhores saídas. Por exemplo, Open Finance. Qual é a importância do Open Finance? Qual é o perigo do Open Finance? Por que é importante os bancos saberem, né, cadastro positivo? Por que é importante você ter um cadastro positivo? Em que aquilo pode ajudar o consumidor? Em que aquilo pode reduzir as taxas de juros? Ou seja, eles, né, vão misturar esses conceitos, vão misturar conceitos de ética, de compliance, de boas práticas. A gente está vivendo hoje, né, a inteligência artificial. Você é você mesmo? Você é aquela pessoa que está sacando aquele dinheiro, que está dando aquela autorização? Tanto é que os bancos, por causa da violência, colocou um horário de restrição para saques à noite. Por quê? Muita gente estava sendo sequestrada, tinham acesso à conta, e aí, quando aquele limite era acessado, bloqueava a conta. Então, professora, a senhora está dizendo, posso estar enganado, mas pelo menos foi o que eu entendi. A senhora acredita que a Sesgran Rio vai elaborar, então, assim, questões que a gente pode chamar de interdisciplinar, por exemplo, misturando conhecimentos de comportamentos digitais com conhecimentos bancários, conhecimentos de comportamentos digitais com a própria TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, que é uma outra disciplina muito similar. A senhora está imaginando que vai haver essa interdisciplinaridade como o Sebrae costuma fazer. Sim, boas práticas de gestão. Eu acredito que eles vão bater o tempo todo nisso, entendeu? Colocar situações, colocar questões para ver assim, como as pessoas se comportariam, entendeu? Qual seria o comportamento de pessoas, né? Por exemplo, o atendimento bancário. A gente está falando de atendimento bancário. Você chegou lá, você chegou no banco para fazer um saque lá, tá? Mas você está acompanhado de uma pessoa totalmente estranho. Você tem um comportamento totalmente estranho. Tá? Você libera aquele pagamento? Você, né, pede algum documento a mais para comprovar aquilo? Hoje em dia, os bancos, eles são, né, não vou dizer que sejam corresponsáveis, mas eles estão atentos a isso, às fraudes,
as operações. Olha quantos golpes acontecem por dia, por minuto. Olha o número de fraudes. Olha a preocupação. Alguém paga essa conta. Alguém perde dinheiro. Ah, não, porque eu... Não, alguém vai perder dinheiro. A credibilidade dos bancos fica afetada quanto a isso. Imagina, eu fui fazer um saque na caixa eletrônico lá da Caixa, e aí o dinheiro sumiu da minha conta. Ah, porque tinha um chupa-cabra, porque tinha isso, tinha aquilo outro. Não, o problema não é do banco, o problema é da segurança, mas recai sobre a Caixa. Na Então verdade, eles podem misturar tudo isso. perfeito. Na verdade, a disciplina de conhecimentos e comportamentos digitais, ela dialoga com várias outras disciplinas, atendimento bancário, conhecimentos de tecnologia e comunicação, com próprios conhecimentos bancários, né, que eu falei, com atendimento, que é outra disciplina do concurso, né, atendimento bancário, ela consegue aí, né, criar, ela pode estar presente aí em várias outras matérias, né? É porque é mentalidade. Porque essa disciplina, quando ele coloca ali conhecimentos digitais e comportamentais, ela está buscando o quê? O comportamento. É aquela coisa do open mind, a pessoa conseguir enxergar o todo. Não é aquele funcionário que baixa a cabeça, pega lá, nem olha para o cliente e faz o atendimento. Não. Por isso que eu falei, é um concurso divisor de águas. O que a Caixa fizer, eu acredito que todos os outros vão começar a fazer também. Eu preciso de pessoas o quê? Proativas. Pessoas que agreguem valor para o meu negócio. Perfeito. Professora, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu quero que a senhora deixe aí as suas últimas dicas, as suas últimas orientações para que os candidatos tenham aí um excelente desempenho na disciplina de conhecimentos e comportamentos digitais. Meus queridos, esse é um concurso que pode mudar a vida de muita gente. A vida de vocês, a vida dos familiares de vocês. O que vocês têm que ter? Organização, planejamento. Leiam o edital com calma. Separem o material antes de começar a estudar. Teoria com exercício, muitos exercícios. Agora, não caiam no erro de fazer 1 hora de teoria, 5 minutos depois começar a fazer exercício. O conhecimento ele precisa assentar. Então, dá umas 2 horas entre uma atividade e outra, que aí vocês vão realmente aprender e saber se vocês estão aprendendo ou não. E, se vocês puderem estar com a gente, serão muito bem-vindos. Sem dúvida. Professora Mônica, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Central de Dicas. Certamente os nossos alunos, futuros alunos aí da Central de Concursos, gostaram aí das suas orientações, vão pô-las em prática para obterem êxito aí no concurso da Caixa, em especial na disciplina de conhecimentos e comportamentos digitais. Fica aqui o convite da senhora voltar numa outra oportunidade aqui no Central de Dicas para a gente discutir sobre o assunto, sobre um outro concurso, sobre a ótica de um outro concurso. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, prazer estar com vocês. Beijão, até a próxima. Beijão, professora. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Quero informar que a Central de Concurso está com turmas abertas para quem quer estudar para o concurso de técnico bancário da Caixa. Para obter todas as informações, ligue para 11 30 17 8800 ou acesse lá o nosso site centraldeconcursos.com.br, onde tem ali as informações necessárias para você garantir a sua inscrição também. Eu lembro também que aqui no canal da Central, no YouTube, tem uma playlist aí com outros episódios do programa Central de Dicas voltado para o concurso da Caixa, onde estou entrevistando aí professores de todas as disciplinas que vão ser cobradas na prova para técnico bancário. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu!